Mas o tempo está aí, nós estamos de volta, nós estamos trazendo. Pastor, dá a sua saudação aí. Bom, eu quero saudar todos com a paz do Eterno, a paz Está dando de retorno nosso aí. Senhor. Bom, eu quero saudar todos com peraí, só um paz do Eterno, saudar a todos com a paz do Eterno, a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré, e também dizer aos irmãos que nós esperamos que essa live seja do interesse dos irmãos, que ela seja útil. O meu desejo, o desejo do meu coração no Senhor, nessa noite, é que verdadeiramente nós possamos cumprir com aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida nessa noite. Amém. Tá aí, pastor, mas só que acontece que nós estamos aí com outros desafios. Hoje nós queremos pedir perdão aos irmãos, nós não vamos ter que dar uma continuidade aí na armadura de Deus. Até bom dar esse suspenso, pastor Rodrigo, que as pessoas ficam preocupadas. E aí, como é que é a próxima? Ele falou sobre isso, sobre aquilo, quero saber agora, como é que é as outras coisas. Mas nós temos um caso aqui com uma certa emergência, essa semana veio várias perguntas aí para mim aí e questionamentos muito fortes sobre lidar com certas situações quando a pessoa, tanto na nova criatura em Cristo Jesus, como também aqueles que já são antigos, já estão dentro do Evangelho, conhecem mais a palavra, mas passa por certa dificuldade e não sabe lidar com a dificuldade. Às vezes lidam com o emocional, onde tem que lidar com a razão, e às vezes lidam com a razão porque tem que lidar com o emocional. Então eu falei, gente, isso aí é emergência, isso aí não tem como. Se a gente não tratar disso agora, vai ficar difícil. E é justamente depois dessa tragédia aí que aconteceu, as pessoas estão com o seu psicossomático muito mais afetado, o seu emocional está afetado demais. Pastor, então eu vou ter que te colocar nessa ciranda aí e o senhor vai ter que desenrolar isso aí. Em nome de Senhor, aproveita, dá luz para esse homem, para que esse homem possa atender a necessidade dos meus solicitantes. Pastor, é contigo aí, passa a bola, pode começar, porque eu estou aqui também. Eu também tenho problema, tá, pastor? Eu estou aqui porque eu tenho problemas. Porque se eu não tivesse problema, eu não estaria aqui. Estaria no meu iate, estaria na minha ilha do sonho. Eu estou aqui é porque eu tenho problemas e eu tenho dificuldade. Fica muito bem à vontade, pastor. Então, pastor Carlos, nós sabemos desde sempre que o Senhor, Ele deixou para nós duas grandes verdades. Pastor, tem como subir um pouco a sua câmera? Subir? Porque a imagem está meio assim, está meio queixo. Ah, tá. Entendi. Só um minuto. Melhorou, meu amigo? Show! Ficou bom demais. Ok. Então, veja, o Senhor, a sua palavra, Ele nos disse duas grandes verdades. A primeira verdade é que Jesus não nos disse que nós não teríamos luta. Essa é a primeira grande verdade. A segunda grande verdade é que o Senhor Jesus também não nos disse que nós não sairíamos da luta.
Essa é a segunda grande verdade. Então, nós vemos naquele texto de João 16, João 16, no versículo 33, que diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas, primeiro ele dá a notícia ruim, depois vem a notícia Boa. depois vem a notícia boa. Mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, vejam, em primeiro lugar, o Senhor, primeiro ele diz, uma verdade que ele nos fala, é que ele diz assim: recordai-vos das palavras que eu vos disse. Nenhum escravo, nenhum servo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguiram a vós. Se obedeceram à minha palavra, igualmente obedecerão à vossa orientação. Então, as pessoas às vezes vêm para o Evangelho por obra de propaganda enganosa. Nesse mundo sofrereis tribulação. A palavra para sofrimento aqui, pastor Carlos, nos originais, em grego, é tilipsis, que significa justamente isso: pressão, aperto, esmagamento. E por implicação, sofrimento, aflição. Então, a aflição nada mais é do que um aperto. Mas, por outro lado, o Senhor também, ele não nos disse que nós não sairíamos da luta. E ele disse: mas tem de bom ânimo. Nos originais em grego significa o seguinte: mas tem de fé e coragem. Eu venci o mundo. Então são dois aspectos muito importantes: fé e coragem. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todo aquele que se chega a Deus, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Ao mesmo tempo, o Senhor diz assim, já lá pela boca do profeta Abacuque, diz o seguinte: porque o meu justo viverá pela fé. Nossa, Deus. E se Aleluia. ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, veja, junto com isso, João vem e diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, muitas pessoas, por estarem mal informadas com relação aos trâmites da caminhada da vida cristã, essas pessoas às vezes vêm para a igreja porque acham bonito, às vezes vêm para a igreja porque quer mudar de vida. Mas veja, uma coisa é você mudar de vida, outra coisa é você ter sua vida transformada. Mudar de vida, você pode, qualquer um pode. Você pode mudar de vida mudando de casa, mudando de apartamento. Você pode mudar de vida mudando de cidade. Você pode mudar de vida mudando de roupa, dando uma repaginada, quem sabe até fazendo uma lipo, quem sabe até indo para
salão de ginástica, uma academia, quem sabe até fazendo aí uma plástica, dar uma esticadinha, né? Daqui e dali, som de consumo. Mas ter a vida transformada é diferente. Por quê? Porque a transformação é um processo que acontece de dentro para fora. A mudança é de fora e às vezes ela não atinge aqui dentro. Ou atinge, porém, ela pode ter uma duração limitada, como de fato sempre tem. Mas quando a mudança é de dentro para fora, aí então a coisa realmente fica mais séria e as pessoas que olham para você, elas praticamente não te reconhecem. Por quê? Porque há uma luz diferente em você. Há uma coisa diferente em você que não foi produzida por efeito de bisturi, não foi produzida por efeito de contrato de locação, não foi produzida por efeito de dinheiro, não foi produzida por efeito de esforço físico. Essa mudança foi produzida pela ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Maravilha! Porém, é necessário que as pessoas entendam que este processo não é um processo qualquer. É o mesmo processo que uma pepita de ouro passa antes de chegar na vitrine da joalheria. Um diamante, antes de se transformar naquela peça linda, antes de ir para a vitrine, antes de ir para aqueles brincos, anéis, o diamante, ele primeiro passa por um processo traumatizante. É um processo de trauma, de pancada, é um processo onde o diamante ele é submetido a temperaturas altíssimas, por isso ele é diamante. E no final das contas, quando ele acaba de passar por esse processo, o ourives vai lá, pega uma flanela, passa nele e aí começa o milagre. Aí começa aquela pedra toda suja, toda sem forma, toda nojenta. De repente ela vai, através das pancadas, através da reação química, através do fogo, aquela peça ela passa a ter um brilho totalmente diferente. Então, assim é também a vida, a nossa vida. Quando Deus permite, Deus quer transformar você numa joia, e joia rara, porque uma joia que Deus faz nunca é igual a outra. Então, Ele permite que você leve as pancadas, que você seja arrancado do seu lugar de, de acomodação. Às vezes você precisa ser arrancado da sua arrogância. Às vezes você precisa ser arrancado da sua prepotência, do seu conceito ou do seu pré-conceito. Do seu lugar de acomodação. Deus permite. E aí você começa a levar as pancadas. Pastor, foi muito importante isso. Essa parte aí de trabalhar a parte interior. É por isso, então, que existe muitas pessoas que se convertem ao cristianismo, mas de forma que não foi trabalhada. Então ele passa a trabalhar, o processo não aconteceu pelo interior, mas sim pelo exterior. Aí a pessoa torna-se um crente mais aparente, torna-se um crente sem pastor, sem uma obediência ao pastor, sem uma liderança. Então ele acaba sendo um problema dentro da igreja, muito bem colocado, pastor. Olha,
Show de bola, porque é justamente a grande dificuldade que os pastores têm na igreja são esses tipos de pessoas que elas não foram trabalhadas ou elas também não aceitaram também, que tem duas vertentes aí, né? Tem duas linhas. Aquela que não aceita e aquela que foi doutrinada de uma forma completamente diferente. Você tem aí o rebelde, né? O crente rebelde. E o crente teimoso. E a palavra lá em 1 Samuel, se não me falha a memória, 15, 22, 23, Deus está repreendendo Saul. Ele diz, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então, você tem rebelião, é você ir contra, e tem a teimosia, que é você não obedecer. Então, iniquidade e idolatria. O teimoso, ele dá glória a ele mesmo. Só ele que está certo. O teimoso é aquele que você está falando, ele já está indo contra tudo que você está falando. E o rebelde? O rebelde é aquele que não aceita. Ele entende que ele não tem que receber nada de ninguém, e muito menos de Deus até. Então veja, pastor, tem um texto aqui a respeito disso que nós estamos falando. E nós vamos voltar aqui para esse texto da tribulação. Tem um texto aqui em João, no capítulo 12, no versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se cair na terra e morrer, ele dá muito fruto. Então, o Senhor Jesus, ele estava falando para quem aqui? O Senhor Jesus, ele estava falando para os gregos, aqueles que não eram judeus. Então, eles desejavam, queriam ver Jesus. E o Senhor Jesus acaba falando dele mesmo. Por quê? Ele diz, porque o grão de trigo faz o quê, pastor? O trigo Trigo ele, faz ele faz o pão. o pão, ele O faz pão. O trigo faz o pão. Então veja, o Senhor Jesus ele se apresenta como: eu sou o pão da vida. pão da vida. Então ele estava falando dele mesmo. Então o grão de trigo caindo na terra. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a A vida vida eterna. eterna. Então o Senhor nos dá o seu único, nos dá o verbo da criação, nos dá aquele que é dono de tudo, por quem tudo foi feito, para quem tudo foi feito, é tudo por ele, para ele e tudo com ele. E a palavra diz que nada que foi feito sem ele se fez. Então ele é o único assunto do Gênesis ao Apocalipse. É o verbo. Você vai enxergar o verbo lá. O verbo está lá. Do começo ao final. Façamos. No começo, criou Deus. Então, o verbo está ali. É o verbo criar. E a última palavra da Bíblia em Apocalipse é amém. Amém significa que assim seja. Verbo ser. O verbo está lá. Então, o verbo da criação está do Gênesis ao Apocalipse. É o nosso Senhor e Salvador. Ele é o verbo. As coisas foram feitas para ele. Mas veja, isso aqui é aquilo que Deus nos deu. Mas vamos falar um pouquinho de nós, porque esse trecho aqui também se aplica a nós. Você
O Senhor diz: vós sois o sal da terra. Você vem para dar gosto, um gosto diferente. Você também é o trigo. Você é a semente. E as mais das vezes o que acontece é que você cai. Cai no chão, cai na terra, cai, e aí está a sua tribulação. Veja, enquanto você estiver sozinho, você vai cair, vai ficar no chão e vai morrer. Mas se você estiver com Deus, o Senhor vai te exaltar. E aí aquilo que veio para você morrer, na verdade vai fazer você germinar. Você vai crescer e você vai dar muito fruto. Veja, então, a palavra nos Salmos diz assim: os passos de um homem bom são agradáveis ao Senhor nosso Deus. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o levanta com as suas mãos. Então, às vezes você cai, mas um certo filósofo chamado Haroldo Cravo me disse uma vez: meu filho, nem sempre quando o homem tropeça é para cair. Às vezes, quando o homem tropeça, é para poder acertar o passo, porque ele está andando muito devagar. Ei, saudoso Haroldo Cravo. Que palavra, Então, né? eu fui procurar na Bíblia e estava lá escrito: os passos de um homem bom são agradáveis ao Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o levanta, o sustém com as suas mãos. E aqui esse texto fala disso. Você pode estar passando por um sofrimento agora. Eu não sei a tribulação que você está passando. Eu não sei a dificuldade que você está passando. É em casa, é no trabalho, ou não encontra vaga de trabalho, ou não encontra, ou você está desempregado, ou você está passando dificuldade, filho está nas drogas, a filha na prostituição, marido no alcoolismo, ou o marido foi embora, eu não sei o que você que está nos assistindo ou vai nos assistir, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe porque o Senhor vê. E às vezes o teu choro, aquele chorinho que ninguém vê, aquele chorinho que ninguém escuta, aquele choro mudo, calado, lá no cantinho da parede do teu quarto, com a porta fechada, para não assustar ninguém, para não se envergonhar. Esse choro o Senhor vê. E veja, o Senhor vê e Ele não vai deixar você morrer. O Senhor está fazendo, o Senhor está te transformando. Conforme eu volto aqui ao exemplo que eu dei do diamante, ao exemplo que eu dei da pepita de ouro. Você está passando por um processo de transformação e dói. Por que a criança, quando nasce, pastor Carlos, ela chora? Porque dói. Quando ela vem ao mundo, ela sai de um meio líquido e passa para um meio aéreo. Então, a forma, o formato, todo o corpo, ele precisa se ajustar. Então, ele dói. Então, dói. E a criança chora. Chora porque está com vida, chora porque está com saúde. Então, é a mesma coisa. O Deus está gerando uma nova criatura em você, assim como fez comigo, também está passando, está fazendo isso com você. O Salmo diz assim: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então Deus está fazendo com que você atinja o patamar de uma joia rara para Ele, o dono, o Senhor, o proprietário, o governador. A vida é sua. Mas quando Deus entra na sua vida, é Ele quem governa. Então veja, pastor, muitas pessoas podem estar passando por tribulações agora. Como a pepita de ouro também começa a sofrer pancada. E quando todo mundo está pensando que você está destruído, você está lá no meio do fogo, você está sendo bombardeado. O inferno está
está fazendo festa achando que você foi destruído. Aí vai chegar um momento em que Jeová pega a flanela dele e começa a passar. Começa a esfregar. E o brilho começa a sair. Começa a aparecer o brilho que ninguém sabe de onde vem. Começa uma solução atrás da outra. Começa um problema a sair atrás do outro. E o brilho está ofuscando, começa a ofuscar todo mundo. Aí cadê aquele pessoal que dizia: que Deus é esse que você serve? Que igreja é essa que você está? E, olha, amaldiçoa esse Deus que está perdendo tempo. Essas pessoas que te deram as costas. Às vezes são até irmãos. Começa a olhar para você como se fosse leproso. Fala: eu não vou andar com fulano não. Nossa, fulano está amaldiçoado. Olha, esse povo aí pode ficar certo. Eles vão ficar apavorados com o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Ele vai querer servir o mesmo Deus que você serve. Ele vai querer saber qual igreja que você frequenta. Ele vai querer saber qual foi a solução que você conseguiu. Mas você foi o grão que caiu na terra, que Deus não deixou morrer. Então, quando Deus age, Ele te levanta e você começa a dar muito fruto. Ele te levanta e você está levantando motivado. Você levanta com a armadura nova, aquela armadura brilhante, com o brilho de Deus, aquela armadura que é a unção de Deus na sua vida. Então, o Senhor te dá autoridade. Uma autoridade que você nunca tinha. Que você não começa a ver, mas que Deus começa a fazer através da sua vida. Você levanta do chão mais firme, com mais certeza. Você levanta do chão com mais vontade. Você levanta do chão com uma força que até mesmo você vai começar a se espantar. Você levanta mais firme, com mais fibra. A palavra diz que Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de coragem, que é o Espírito de Deus, que é aquele que nos anima, é aquele que nos conforta, é aquele que nos acompanha quando nós estamos ali, no escondidinho, na oração, na súplica, na humilhação. Mas a palavra diz: os humilhados serão exaltados. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e Ele, ao seu tempo, vos exaltará. É um tema muito apaixonante, esse tema, pastor. E é interessante, nós vemos que, às vezes, as pessoas não conhecem ao Deus que serve. A pessoa conhece muito de Deus, lê a Bíblia, mas não tem experiência com Deus. E, no entanto, se você quiser saber quem é o Senhor, o Deus a quem você se propõe seguir, Deus não precisa de seguidor, Deus precisa de discípulos. Deus não precisa de público. Deus precisa de pessoas que vivam aquilo que Ele disse para que nós vivêssemos. Então, pastor, é muito interessante, porque o próprio profeta, o último profeta da Antiga Aliança, que é Yohanan, João o Batizador, João Batista, ele disse assim: olha, eu, na verdade, batizo com água, mas eis que veio aí aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias. Esse
vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É desse fogo que nós estamos falando. Muita gente fala, não, é o fogo do Espírito Santo, aleluia. Não, é o fogo da luta, é o fogo da batalha, é o fogo da forma, é o fogo da transformação, para que você seja esse grão de trigo aqui. E quando você cair na terra, onde você pisar com a planta dos seus pés, vai dar fruto. Onde você pisar a planta dos teus pés, o Senhor vai te exaltar. Mas primeiro você precisa morrer. Primeiro precisa passar pela transformação. Parabéns, pastor. Foi muito boa essa explanação. E quando o pastor estava falando, me veio tantas coisas na minha memória. E uma das coisas que veio foi que eu tenho um amigo, o pastor Osni Ferreira, que está no Oriente Médio, e ele faz o resgate das meninas e dos meninos que os pais são vitimados pela guerra, são mortos, e eles vivem perambulando pela cidade, e eles passam a ser uma arma fácil para o assédio sexual. Sabe que lá a idade, eles não respeitam a idade, pode ter 5, pode ter 4, pode ter 7 anos, eles estupram as crianças. Eles estupram. E uma coisa interessante, que esses missionários que estão lá, pastor, parabéns pela tua colocação, que a gente observa, esses homens que estão na ponta da linha da periculosidade, eles têm a parte interior deles fortalecida. Eles não fortalecem o exterior, eles fortalecem o interior. Eles estão ali na linha de frente e a qualquer momento eles podem ser mortos. E eles, a qualquer momento, eles sabem que eles vão ser mortos. Lá em Curbina, tu mandou para mim isso aí, tem lá a filha do pastor da primeira igreja batista lá de Itaguaí. Ela está lá. Curbina Faz é um nome. Lá na janela 1040. Ela veio na nossa igreja aqui, ela contou os testemunhos. Ela disse que ela estava no lugarejo e naquele momento que ele estava, o pessoal que vinha do budismo falou para ela, ou você sai ou a gente vai matar vocês. Vocês escolhem o que vocês querem. E elas permaneceram ali, elas tiveram que sair dali para outros lugares. Mas elas não deixaram de propagar o evangelho. Olha como está batendo com aquilo que o pastor está falando, gente. Prestem bem atenção nisso. Está dentro do quadro do que a gente está falando. Então, o que a gente precisa? Fortalecer o nosso interior. Fortalecer. É o nosso interior que precisa ser fortalecido, não é o nosso exterior. Não é a gente ficar falando que é crente, nem a gente ficar falando que é glória a Deus, que é aleluia, e estamos falando de línguas, estamos falando isso, que quando vem a tribulação, o interior não tem, está oco. Porque não tem a presença do Espírito Santo falando, latejando, executando aquilo que precisa ser executado na vida de cada um. Quando Jesus falou no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, estava falando com crentes, com pessoas daquela época que iam passar por todas as tribulações. Iam passar por todas as tribulações. E eles passaram como? Como é que foram os cristãos na arena? Eles sabiam que iam morrer, mas eles cantavam, eles oravam, eles se alegravam na presença do Senhor. Isso é o quê? Uma estrutura interior pronta para o que der e vier. Pastor, eu tenho que louvar a Deus pela tua pessoa, pelo teu conhecimento, pela busca que você faz, por esse tempo que você gasta, tempo tribulado, porque tu tem um tempo tribulado aí, tá passando por um vento grande. O filhão, gente, eu vou contar uma fofoca aqui. O filhão dele tá lá na Noruega. O homem tá com um ciúme, um abatimento cardíaco forte. E o filhão deles
são maravilhosos. Todos os dois fazem engenharia. Tem a Paola também, a Cravo, que está em Petrópolis, é uma gentleman lá em Petrópolis, lá fazendo o trabalho dela. Mas o Lourinho, coitado, foi embora, deixou o homem aí nessa situação. Quase Ainda, mas deixa o pai olha, órfão. tem que louvar a Deus por esse homem, porque esse homem não é brincadeira, não. É só Meu irmão, o que você pedra está que esse falando homem. aí a respeito de interior, 2 Coríntios 4,16 diz o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, Se contudo, renova. se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz sobre nós um peso eterno de glória mais excelente. Não atentando nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são as coisas eternas. Aleluia. Essa é a palavra. Pastor Cravo, você está falando aí, olha só, minha mente vaga, ela vai longe. Eu estou falando aqui sobre o próximo passo que eu vou ter que dar, é um passo de 4.356 quilômetros. Olha que passão que eu vou ter que dar, né? O seu próximo projeto é nada facinho, né? Imagina os 66 anos com problema de coluna, ir para uma cidade de Tefé, uma cidade que não tem saída por estrada, só por bar. Mas se vocês souberem a paixão que eu tô para chegar lá, eu tô aqui, mas tô com o vídeo ligado aqui, tô vendo aqui o pessoal aqui fazendo a farinha, lá em Tefé, lá na Ribeirinha, entendeu? É amor, é o que o pastor Cravo falou, você tem que ter amor, você tem que ter raiz, você tem que ter dentro de você, as garras de Deus tem que estar dentro. Você não tem idade, você não tem nada, você não é doença, não é idade, nada te impede quando Deus te chama. Porque Deus te chamou porque Ele sabe que você vai ser capaz para dar conta do recado. Tem muita gente Pastor, lá. Pode tem falar. alguns irmãos que me perguntam 3 coisas. Diz o seguinte, pastor, por que o crente sofre? E a outra pergunta que me fazem é: o que fazer quando estamos passando por uma tribulação? O que eu devo fazer? Porque, às vezes, muitas das vezes, isso é muito normal, dá a impressão de que tudo que você já leu, tudo que você aprendeu, não funciona com você. Então eu respondo o seguinte: primeira pergunta, o crente pode sofrer por algumas coisas. Vamos colocar aí. Primeiro, consequência dos seus próprios atos. A Bíblia em Gálatas 6,7 nos diz o seguinte: porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Rapaz, você Às fala. vezes é fruto de atitudes que tomou, atitudes precipitadas. Acabou tomando, acabou levando a pessoa a determinados problemas. Pode ser também ataque do diabo. Então veja, nem tudo é ataque do diabo. Às vezes a pessoa, porque Satanás, tá isso, tá aquilo. Peraí. Satanás trabalha com 2 parceiros: o mundo e a carne. Às vezes é você mesmo que está contribuindo para que o inferno faça festa. Você acaba trabalhando para a concorrência. Satanás não precisa nem fazer força. É você, às vezes, com rebeldia, com teimosia. É você insistindo ficar na zona de conforto. Importante.
Então acaba tomando decisões, ao invés de primeiro vir para a palavra, porque se você tivesse estudando a palavra, você saberia exatamente aquilo que Deus não se agrada. Sabendo que é aquilo que Deus se agrada, você vai saber aquilo que agrada a Deus. Então, às vezes também, às vezes é um ataque do diabo, sim. Às vezes é. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai. Porque Satanás, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando feito leão, procurando a quem tragar. Então, veja, primeiro você sede sóbrios e vigiai. A primeira vigilância não é do lado de fora, é aqui, Lá de dentro. Verdade. é aqui, é aqui. A boca procede que o coração está cheio. O que o apóstolo Tiago, Yaakov, o que ele diz? A língua é um dos menores órgãos do corpo, mas acaba dominando o corpo inteiro. Acaba infectando, contaminando uma multidão. Então, para vencer o diabo primeiro, nós precisamos nos sujeitar a Deus. E falar, não existe você falar que se sujeita a Deus se você não obedece à palavra dele. Se você não se interessa pela palavra dele. Você que quer viver só de pregação, você que sai por aí de igreja em igreja atrás de profecia. Olha, cuidado com isso, tá? Ah, mas é tudo casa de Deus. Cuidado com isso. Nem sempre. Porque isso vai gerar uma grande confusão na sua cabeça. Vai embaralhar tudo. E na hora de você ser posto à prova, Perde. você, É reprovado. você vai ser reprovado. Não vai saber o que fazer. Pastor, Foi um dos conselhos que Paulo deu a Timóteo. Ele disse o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pois não, pastor, aproveita aí o adendo. Eu queria que o pastor pudesse discernir o que é provação e aprovação. Que eu acho que isso aí é que dá uma mistura na cabeça das pessoas que não sabe não entendi discernir a pergunta. Pode repetir? o que é aprovação e o que é provação. Que às vezes as pessoas estão Veja, sendo aprovado por Deus, está sendo trabalhado, Deus está ali trabalhando, e às vezes ele não sabe discernir. A aprovação, que é o tento do diabo em cima da pessoa, e é também Deus trabalhando em cima da pessoa para que tenha uma grande obra lá na frente. as duas palavras são similares. Elas são sinônimas. Provação e aprovação. Tudo vem de teste, tudo vem de prova. Então, o apóstolo falando com Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Para você ser aprovado, você tem que passar no teste. E provação é a prova. Então, a prova, quando vem da parte de Deus, ou às vezes quando Deus permite que você seja submetido a esse teste. Mas, vamos aqui. Primeira parte que nós falamos que o crente passa por tribulação, porque às vezes são consequências dos seus próprios atos. Depois nós falamos que pode ser um ataque do diabo. Depois pode ser algum ato da soberania de Deus. Então, primeiro, consequência dos seus próprios atos. Segundo, ataque do diabo. Deu brecha. Terceiro, ato da soberania de Deus. Mas quando é que Deus leva você para o deserto? Ele levou o Senhor Jesus. Está lá em Mateus 4. O Senhor Jesus, ele foi impulsionado, empurrado, conduzido, movido pelo Espírito Santo para o deserto, para que ele pudesse ser provado, para que ele pudesse ali passar por aquela prova. Ou seja, óbvio que ele sendo
Deus, filho, ele passaria, mas enquanto homem, ele precisava passar por aquele ali, porque ele precisava saber o que nós humanos mortais passamos também. É claro que ele sabe, mas ele tinha que levar sobre ele toda a tentação, tudo aquilo ali, toda a fome, toda a necessidade. Então, ato da soberania de Deus, às vezes é para disciplina. Hebreus 12, nos capítulos 5 e 11, fala que Deus, que é Pai, ele nos disciplina, ele nos corrige. O pai que não corrige seu filho, ou ele não é pai, ou o filho é bastardo. Então, como o Senhor é nosso Pai, e a correção na hora pode parecer ruim, pode parecer de dor, porém depois ela vai produzir os seus frutos. A minha filha, quando era adolescente, eu às vezes precisava ser duro com ela, eu era a figura da disciplina. E muitas das vezes ela se levantava contra mim, e eu sabia que aquilo ali era o primeiro efeito. E se ela estava se levantando contra mim, é porque estava fazendo efeito. Agora, depois desse tempo todo, já casadinha, 10 anos casada, com meu neto de 4 anos, aquela maravilha de menino, ela, às vezes, a gente no almoço lá na casa dela, lá em Petrópolis, ela diz: pai, eu te agradeço muito por você ter me corrigido. Porque se você não me corrigisse, eu ia fazer tudo que dava na minha cabeça. E hoje eu não estaria sentada aqui, mãe do seu neto e esposa desse empresário. Muito obrigado, meu pai. Eu falei: eu agradeço ao Senhor por ter me dado essa condição. Mas isso levou anos. Não é uma coisa que você consegue. Às vezes você consegue. Fruto. Olha aí, é o grão que caiu na terra e morreu, mas está dando fruto logo depois. É Deus gerando fruto. Então, às vezes, o ato da soberania de Deus para gerar disciplina, às vezes é para nos levar ao arrependimento, porque Amém. aquilo que você está fazendo não está agradando a Deus. O pastor já falou, o pai já falou em casa, a esposa já falou, não está resolvendo. O papai já mandou, o profeta já falou. Você acha que não é com você, é com outro de trás? Então, o Senhor libera a prova sobre você, para você vir ao arrependimento. É o que os judeus chamam de techuvá, é o retorno. O primeiro retorno é aqui, ó. Vem para a palavra. Depois aqui, depois aqui. Esse é o primeiro retorno. E também, Deus, às vezes, no ato da soberania dele, permite que você seja provado para quê? Para te promover. É a flanela de Jeová. Porque do jeito que você está, você ainda é uma joia bruta. Você ainda está nessa situação. Então, Deus tem algo melhor para você. Precisa que você saia dessa situação, levante do chão, renovado, transformado, de dentro para fora, com mais liga, com mais garra, com mais vontade, com mais unção, com uma armadura mais firme, mais forte, mais ajustada. Precisa de treinamento. E você estava sem treinamento. Então Deus está te treinando. Porque para onde Ele vai te levar, você vai ser muito solicitado. Há 20 anos atrás, eu estava com a minha esposa numa festa em Itaipava, andando com os meus meninos, os gêmeos. E aí nós estávamos assim caminhando, do nada apareceu uma senhora. E aí eu confesso aos irmãos que eu pensei: lá vem pedir dinheiro.
é a carne, né? Você sozinho só é capaz de umas pérolas dessa nojenta. A dona falou assim: moço, o senhor me dá licença, eu preciso falar uma coisa com o senhor. Aí minha esposa olhou para ela assim, eu olhei para minha esposa e disse: pois não, já estava com a resposta pronta. Eu não tenho. Ela disse assim: o senhor tem muito conhecimento. O senhor é um homem muito poderoso. Mas eis que eu digo para o senhor uma coisa: Deus vai levar essas duas crianças que o senhor está aí, que os filhos nem estavam perto, estavam nos brinquedos. Ela falou: Deus vai levar essas duas crianças para lugares onde o senhor jamais imaginou pisar. E eles vão andar pelo mundo fora do país, de um lugar para outro, e vão levar a palavra do Senhor. Bom, um já está na Noruega. Meu filho, o gêmeo mais novo, está lá. Está estudando, conhecendo, terceiro idioma dele. Fala japonês fluente, fala inglês fluente. Agora está aprendendo o Bukmal, que é o nome do idioma, um dos idiomas norueguês. O outro é o Nynorsk. Não importa, não se preocupa com isso. E hoje eu estive conversando com o diretor da escola onde ele está. Dei uma repaginada no meu inglês. E ele disse o seguinte: olha, pastor, está indo um grupo daqui para ir para o Brasil, para também aprender com vocês aí. E é bem provável, quase certo, que a gente vai receber aqui em Juiz de Fora umas irmãzinhas ou uns irmãos que virão para cá para ficarem aqui sob os cuidados da Aliança Bíblica Universitária. Então, louvado seja o Senhor. Mas veja, daqui a pouco é o outro. Daqui a pouco o outro vai também. Então, passaram-se 20 anos para aquela profecia se cumprir. Depois que meu filho embarcou, eu e minha esposa no carro, a gente cansado, a gente extremamente emocionados. Eu estava sentindo como se alguém tivesse me arrancado um dos meus braços. E a minha esposa me solta essa pérola. Lembra, amor, quando a gente estava passeando num parquinho lá em Itaipava, que uma senhora chegou e disse para você, para nós, que os nossos filhos iriam para lugares onde a gente nunca tinha pisado? Tá aí. Eu falei: que coisa. Acabou a dor. Acabou. Acabou a dor. A lágrima parou na mesma hora. Dói a separação? Dói. Mas eu sei que é o Senhor que está enviando. Então, bendito seja o Senhor. Às vezes a promoção. Deus está te treinando. Cuidado! Não amaldiçoe a tua luta, porque é bem provável que você esteja pecando contra Deus. Porque isso que você está pensando agora, que é luta, na verdade, é Deus te treinando para poder te promover logo depois. Parabéns, pastor. Nossa, que palavra, que ânimo, que vontade de falar assim, de agradecimento. Porque a experiência com cada um de nós ainda é melhor ainda. Quando a gente tem uma experiência, parece que a didática ela torna-se mais flexível e se torna mais aproximada da verdade, daquilo que o Espírito Santo quer falar. Que O falar Senhor de nós Jesus, ele tinha mesmos, essa característica, né, pastor? As pessoas viam nele uma autoridade, por quê? Porque ele vivia o que pregava.
e pregava o que ele vivia. Então, também com a gente tem que ser, não pode ser diferente. Eu agora estou aqui, pastor, é um assunto que provavelmente que a gente pode até dizer que isso é o poder de Deus. Estou olhando aqui, as ribeirinhas lá no Amazonas, eles tomam água com a água da chuva. E eu estou olhando aqui a água clara e limpa, a água da chuva. É a água que eles bebem e a água que eles fazem alimentação. O Rio Solimões é um rio barrento. Eles não conseguem tirar a água do rio. E não conseguem ter lençol freático na onde eles estão, porque a água que está lá é saloba. Então eles têm que ter a chuva para que eles possam. Olha que poder de Deus maravilhoso. Deus quando ele dá o frio, mas ele dá o cobertor de acordo com o frio que também ele dá. E eu vejo ali a água clara. Então, eu estou vendo você falar aí da profecia, eu estou vendo que Deus ele é muito maravilhoso. Gente, aproveita esse Deus. Usa, porque Deus gosta de ser usado. Deus gosta de ser usado. Deus Deus gosta de gosta de ser ser desafiado, pastor. ser Deus desafiado, gosta de ser ousado. desafiado. Gosta de ser desafiado. Fazei prova de mim. Olha aí, Malaquias 3:10. O que ele diz lá? E fazei prova de mim. Então, e isso que essas pessoas que chegaram a mim, pastor, foram desafiadoras, porque elas querem saber lidar com a situação. Se fosse outro, se acomodava, eles não se acomodaram. Eles, não, eu quero saber, eu quero aproveitar, porque eles estão falando coisas, verdades bíblicas, então eles têm a verdade. Olha aí, olha que interessante. Então eu vou E perguntar a minha necessidade. pastor, aquela senhora, nós nunca mais vimos. Nós não sabemos quem é, não sabemos de onde veio e nem sabemos para onde foi. Só fomos lembrar dela 20 anos depois, porque um fato que estava acontecendo veio à memória da minha esposa. É o cumprimento. É o cumprimento da profecia. Certamente, aquela senhora deve ser uma missionária, uma evangelista. Certamente. Porque para chegar perto de uma pessoa e falar com a autoridade que ela falou, sem nunca ter me visto, sem saber o que eu fazia, sem saber de onde eu era. Inclusive, eu não estava nem com os meus 2 filhos na mão, eu estava nos brinquedos. E falar seus 2 filhos, eu disse, Pastor, que coisa maravilhosa, né? pastor, prega a palavra está tempo, fora de tempo, exortando e a demonstrando. Então, é nessa hora que a palavra ela é pregada, a vontade de Deus ela é profetizada. Porque profetizar algo é uma coisa, agora profetizar o propósito de Deus na vida da outra pessoa, Jeremias foi assim, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel e Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles profetizaram o propósito, a vontade e o desejo de Deus na vida humana. Não pregou nada de nuvem, nem cesta, nem nada. Eles diziam, assim diz ao Senhor. O Senhor está dizendo isso, 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 isso. E pronto, acabou. E foi aquilo que aquela senhora me falou. Assim diz o Senhor. O Senhor manda dizer para o Senhor aí. Primeiro ela me enquadrou. Ela falou: o Senhor é um homem de muito poder, de muito conhecimento. Eu Quebrou, falei: né? É o paradigma. Quebrou o paradigma. eu olhei e falei: será que vai me dar um esculacho? E ela vem e fala dos meus filhos, do melhor de mim, da minha semente. Mas primeiro, a minha semente, a semente teve que cair no chão, teve que morrer para Deus poder germinar. A última pergunta que me fazem, Pastor Carlos, para a gente encerrar aqui. O que fazer quando estiver passando por uma tribulação?
Bom, para iniciar para essa resposta, eu primeiro preciso fazer uma colocação. Eu não tenho fórmula de bolo. Não existe. Muita gente aí vendendo um monte de coisa, pastor Carlos. É tudo fórmula de bolo. Mas a palavra, esse guia prático aqui para a nossa vida, ele nos ensina. A gente consegue aqui enxugar algumas coisinhas e eu tenho seis coisas para deixar registrado aqui nesse vídeo, para quem for ouvir, para quem for assistir. Anota aí. Primeira coisa, o que diz a palavra, examine-se o homem a si mesmo. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade aí, faz um autoexame primeiro. Tenta identificar a causa, porque nós falamos aqui, primeiro, atos da própria pessoa. Às vezes pode ser. Depois a gente fala de brecha para um ataque de Satanás. Por último, você vai tentar. Passou isso, você vai tentar ver se não é um ato da soberania de Deus, se não é Deus te dando treinamento. Então, o autoexame é fundamental. Segundo, creia sempre no amor de Deus. Deus não tem prazer na nossa dor. Deus nos deu o Filho dele para quê? Para que ele pudesse levar sobre ele toda a dor, todo o sofrimento. Então, veja, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, é o que você tem que fazer. É atender aquilo que o papai manda você fazer. Então, creia sempre no amor de Deus. Atos 14, 22. O apóstolo diz assim, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Provavelmente. Não tem jeito. Mas vai acontecer o momento da exaltação. Terceiro, forças e resistência para você suportar a aflição e ficar firme. Ganha aquele que se supera e que supera os embates. Porque está ganhando liga, é assim que se fazia uma boa espada, era assim que se fazia uma boa lança, era assim que o diamante ainda é assim, mas hoje o processo é mais técnico, mas era assim que se faziam as joias mais raras, na pancada. Então, Efésios 6, de 10 a 18, é o que nós estamos falando sobre isso. Então, quarta providência. Leia a palavra de Deus. Tem gente que diz, eu não estou querendo, agora eu não estou para isso, eu vou dar um tempo. Quanto mais você se afastar disso que está aqui, pior vai ficar a situação. Ruim do jeito que está, pior se você correr disso que está aqui. Não fique só no culto. Nada contra culto. Porém, aquilo ali é uma parte pequenininha do alimento. O alimento maior está aqui. Deus entregou a chave da despensa da cozinha na tua mão. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Até você transbordar. Salmo 119, 105 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, você não sabe o que fazer? A resposta está aqui. Você não sabe para onde ir? A resposta está aqui. Aqui está a bússola, aqui está o alimento, aqui está o fortalecimento, aqui está o suplemento alimentar para você resistir, conforme diz lá em Efésios,
e ao final de tudo ficar firme, porque é assim que Deus quer te ver, firme. Quinto, esteja nos cultos. Agora sim, não se esconda. Não é hora de você se isolar. Provérbio 18, versículo 1. Peca aquele que se isola. Não é hora de você fugir. Não é hora de você se isolar. Não é hora de você ficar com peninha de você mesmo. Porque a palavra diz o seguinte: se no dia da tua angústia fores frouxo, a tua força será pouca, será pequena. Então vai, igreja, recebe aquele alimento lá, recebe um pouco mais de Deus, chora um pouco mais, agradece um pouco mais, jejua um pouco mais, leia um pouco mais a palavra, porque o dia da tua vitória está chegando. E sexto, medita nos exemplos dos servos do passado. Está aqui. E na providência que Deus concedeu a eles. A palavra do Senhor, pastor, para encerrar aqui, em Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3, diz o seguinte: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto a ele, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considera esse exemplo daquele que suportou todas essas contradições, não enfraquecendo os vossos ânimos. Você ainda não foi provado até o sangue. Então, fique de pé, receba a disciplina de Deus, receba a correção de Deus e esteja preparado também para receber a exaltação de Deus. Até para ser abençoado, você precisa estar preparado e aprovado. Parabéns, Amém. pastor. Ficou muito bem aí, muito bem colocado. Eu acho que respondeu às expectativas que as pessoas precisavam saber. E a gente vai trabalhando. Inclusive, até já tenho aqui um tema para depois de Efésios 6:10, a gente trabalhar em cima o que vem a ser a igreja do Senhor na Terra. Qual é o papel da Nós vamos igreja para do Senhor na Efésios Terra? 6,15, né? Nós íamos Isso. falar Eu ainda falo das 6:10 porque sandálias. a gente está falando Não, nós mais já da falamos de armadura de 10, Deus. isso. Falamos de 13, 14 e vamos entrar em 15, que são as sandálias da preparação do Evangelho, da paz. Isso. A gente não vai, só para o povo não ficar bem mais esquecido, nós vamos entrar. Provavelmente, gente, que a gente vai ter que fazer uma live extra aí. Eu estou vendo que a gente vai ter que fazer uma live extra. Eu vou tentar acertar aí a data aí com o pastor Cravo, quinta ou sexta-feira. Quinta ou sexta-feira, pode ser? Escolhe o dia para você aí. Para mim, tá tudo certo. Não, sexta eu não posso, que eu tenho um compromisso com o meu príncipe aqui. Mas Não, sexta, tem nem como, nem pensar. Quinta-feira pode? pode ser. Então, quinta-feira, dá para a gente falar um pouco sobre o papel da igreja na Terra? Sim, E o que é sim, o podemos. culto a Deus? Qual é o significado da igreja em relação dos seus encontros
no domingo principalmente, que falam que é o dia de louvar a Deus, qual é o papel da igreja nesse momento de culto, a liturgia? Vamos falar um pouco de liturgia, vamos falar um pouco o que eram os judeus, como os judeus trabalhavam esses cultos quando estavam chegando-se à presença do Senhor. Vamos fazer esse paralelismo aí Um na tema muito quinta-feira. rico, né? É um tema muito rico. Um tema que a gente pode discutir isso aí, porque muita gente às vezes está no culto e não sabe por que está no culto, né? No domingo. É o crente girafa, né? O corpo está lá e a cabeça está lá fora. O corpo está no Sabe banco. lá onde, né? Mas a cabeça sabe-se lá onde, né? Então a gente falar um pouco sobre isso aí. Quinta-feira, então, gente, nós vamos estar com a live aí. Quinta-feira, fique atento, porque a gente vai convidar vocês. Eu vou convidar o meu No pessoal que já está aqui. domingo passado, até esse propósito, domingo passado, a pregação do pastor aqui da igreja onde eu congrego, o pastor titular, ele pregou sobre Eutico. E Eutico estava sentado na janela. Paulo estendeu a pregação até perto da meia-noite e ele despencou lá de cima. Vamos ver se a gente consegue ressuscitar esses Eúticos aí que já capotaram lá de cima, saíram do lugar de conforto. Não, eles caíram e ainda dizem, gente, onde é que eu estou, hein? O que houve? Não sabe nem por que caíram. Caiu, ainda está faltando avisar, né? Só isso. Você caiu, bateu com a cabeça, quebrou o pescoço e agora tá aí. Então quinta-feira agora... nós vamos estar falando sobre isso. Gente, carece, tanto o pastor Carlos como o pastor Cravo, carece das vossas orações. Não esquece de orar pela gente, porque quanto mais a gente futuca a ferida, orem por nós. Quanto mais a gente futuca a ferida, pior fica pra gente, porque a gente é que sofre o revés, né? Vocês não, vocês ficam tranquilos, mas nós sofremos o revés. Para com isso, você tá mexendo na minha situação. Poxa, eu estou atrapalhando a igreja do Senhor, você tá querendo aí me atrapalhar? Não pode. Aí começa a vir as tribulações sobre a vida da gente. Então, por favor, nas orações de vocês, não esquece de cada um de nós que nós precisamos das orações. Somos anêmicos por oração. Para mim, se pudesse orar um dia sim, outro sim, hora sim, outra hora assim, também pode ser que não tem problema. Vocês ficam muito bem à vontade que nós aceitamos qualquer tipo de oração, né, pastor? Amém. Verdade. Então, gente, está aí, terminamos a live. A gente está aí, a gente encerra aqui com... Se pudesse, a gente ficava até a noite toda aqui falando, parafraseando e pregando, e eu tenho certeza que nós tínhamos assunto aqui para 3, 4 dias aqui para falar. Cada assunto que a gente fala de Deus é 3, 4 dias. Não é 1 hora, nem 2 horas, nem 3 horas, não. É muita coisa. Porque uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, não tem como a gente só falar de uma coisa. Quando a gente joga, quando a pessoa chegou perto de mim e falou isso, eu falei, gente, eu tenho que ajudar essas pessoas, que elas estão perdidas. Elas estão perdidas, elas precisam do subsídio para poder se fortalecer, se engrandecer e amanhã estar aí na obra do Senhor. Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos de estar complementado na obra do Senhor. E para isso, a gente precisa ser valente. Porque não é brincadeira, não. Esse homem aqui, vocês não têm noção do que esse homem passou. Não tem. Nem pensa... ele passou por 3 tribulações na vida dele. Primeiro, a tribulação dele mesmo. Segundo, a tribulação da penetração dele, do saber dele, para tentar ocupar espaço. E terceiro fui eu. De cabelo branco, tá? E foi tudo eu que coloquei na cabeça dele. Não pintei, não, gente. Esquentando a cabeça desse homem, que vocês não têm noção. Não tem noção do que eu fiz com esse homem. A última vez foi quase 2 semanas para trás. A gente teve um quebra-pau muito grande aí. Mas eu amo esse homem de montão porque ele é um guerreiro. Isso é um guerreiro. Isso aí é um guerreiro. Mesmo, ainda tem que dizer, poxa, você me falou isso, mas eu te amo muito. Olha só
Como é que eu posso perder uma amizade de um homem desse? Não tem como. Mas o cabelo branco aí, o você cabelo branco do foi, pai dele foi ele, o cabelo branco dele fui eu. Nem os filhos dele não você conseguem foi, botar um cabelo branco. você foi o meu grande teste. Eu fui sendo testado. Vamos ver se Pois ele é. tem capacidade, se eu dei para ele a unção suficiente do ministério de mestre. Vamos ver se ele tem condições. Tá aí, Passou. progressa aí. É um casal Eu dou maravilhoso. glória a Eu Deus por amo isso. demais esses dois. Amo demais a minha mana, a Cassinha Crava. É uma pessoa maravilhosa. É um sargento de saia, mas não é brincadeira. Eu amo aquela mulher de montão. Porque ela é minha mana. Ela é a irmã que eu não tive, né? Corajosa. Agora tem uma coisa. Não tenta passar, não. Se passar do pescoço para baixo é canela. E ela fala. E se deixar aquela mulher falar, acabou. Ela ganha a briga só em meia dúzia de palavras que ela fala no início. O resto, o resto já sabe o que acontece. Tem que se esconder debaixo da mesa. Né? Imagina esse homem grandão aqui se escondendo debaixo da mesa e eu atrás dele. Queridos, um beijo muito grande. Beijo muito grande. Que Deus possa simplesmente abençoar a família e a sua família, seu filhão, o filhão que está lá na Noruega, a Tônia aí, que é uma pessoa maravilhosa aí. E, enfim, que Deus possa sempre conservar em você esse desejo, essa vontade de poder ensinar as pessoas. Ele só serve para isso, só nasceu para isso, a ensinar as pessoas a coisa da melhor forma possível, da melhor natureza possível. Ele está aí para fazer isso. Então a gente tem que louvar a Deus e dar privilégio. A Bíblia diz: dá honra a quem tem honra. Então a gente deve honrar aquelas pessoas que são esforçadas, aquelas pessoas que se debruçam no livro para trazer o melhor. Esse é o papel do pastor Cravo na nossa vida e na vida de muitas pessoas. Que Deus assim nos abençoe. Encerramos por aqui. E com as considerações final, pastor Cravo, para a gente terminar. Amém, pastor. Eu que agradeço a Deus. Essas suas palavras são todas para a honra e glória do Senhor. Sabe disso? A minha vida é servir ao Senhor. A sua também. Então, tudo que a gente fala aqui, em todo esse clima de descontração, embute grandes verdades, mas em todas elas o que tem de comum é que nós fazemos para a glória do reino de Deus. Então, eu só agradeço, Senhor. Muitas pessoas às vezes me perguntam: escuta, por que você continua fazendo isso? Eu digo: enquanto o Senhor não disser para mim para parar, eu vou continuar. E se o Senhor não disser para mim que eu devo parar, eu morro, continuando a fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Porque é o que eu faço. E faço o meu coração. Como disse o apóstolo: ai de mim se não pregar o Evangelho. Então eu agradeço a Deus por estar sentado aqui nessa cadeira, nesse apartamento, com a minha família. Eu agradeço muito a Ele. Minha vida é pouco. Então, é o mínimo que eu posso fazer em gratidão ao Senhor e em gratidão à minha família, aos meus filhos e minha esposa, que são o maior tesouro que Deus pôde ter me dado. Amém, pastor. E agradeço a você, meu grande amigo, também. E eu vou abusar, gente, eu vou abusar. Eu posso abusar? Eu vou abusar. Pastor, ministrar a bênção apostólica, já sabem qual é a língua, né? Como? Qual é a língua que nós vamos ministrar a bênção apostólica, né? Sim, pode ministrar o senhor. É ruim. É o senhor que vai fazer a ministração ou em grego ou hebraico. Escolhe aí. Bom, em grego seria um pouco difícil para mim. O hebraico
é um pouco mais, mais conhecido. Fica à vontade. Yivarechecha Adonai veishmarecha. Yair Adonai panav alecha veyukonecha. Yisa Adonai panav alecha vesien lecha. Shalom. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor resplandeça a sua presença, derrame toda a sua paz. Vesem Yeshua HaMashiach, Adonainu, Emaciei Ayaká. Em nome de Yeshua, Jesus de Nazaré, nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor abençoe a todos. Muito obrigado por você ter caminhado junto com a gente aqui. E tenha certeza, receba Obrigado a a bênção do você que nos Senhor sobre a acompanha. tua vida. Pastor, olha, quinta-feira, além de nós estarmos ministrando o estudo, o Senhor me deu aqui agora, nós vamos ministrar uma oração de cura e libertação. Depois da Amém. gente estar ministrando, o Senhor me deu agora. Disse para mim, vamos ministrar uma ministração de cura e de libertação. Então nós vamos Amém. sair, nós vamos Glórias a estar Deus. pronto a isso, que nós vamos começar a, já que a gente está mexendo dentro, então vamos neutralizar o inimigo, vamos neutralizar o valente. Neutralizando o valente, a gente salva esse povo das garras deles. Que Deus assim Amém. nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de vocês.